Paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Convido você para abrir sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25, para a nossa reflexão na Palavra de Deus aqui nesta noite. Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25 até o de número 34. Quem encontrou, dá um amém forte. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo com uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. E tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque ela dizia: se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada daquele flagelo. Jesus, conhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou as minhas vestes? E responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai e fica livre deste teu mal. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, esteja à vontade. Muito bom estarmos aqui. A diaconisa Marta falou que faz muito tempo que não estamos reunidos no sábado à noite, né? E eu louvo a Deus pela vida do Ministério de Proclamação, que marcou essa conferência, esse culto aqui, para estarmos aqui reunidos, né? Também o nosso irmão que nos visita ali, amigo do irmão Pedro, ele está com a gente, né? Mais de uma vez já visitando. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida dele grandemente. E a todos vocês que aqui chegaram nesta noite, para juntos a gente adorar a Deus, louvar e exaltar aqui o nome deste grande Deus maravilhoso. E o tema da nossa mensagem, como já dito aqui pela nossa diretora, é uma pergunta: como tocar o coração de Deus? Será que isso é possível? Será que alguém consegue a proeza de tocar o coração de Deus? Quando é que conseguimos tocar o coração de Deus? Qual o momento da vida que a gente consegue fazer isso? Será que Deus em algum momento para olhar para nós e ver as nossas necessidades, mesmo estando Deus em missão no mundo, como era o caso de Jesus? Então a gente vai pensar um pouco sobre isso, refletir aqui sobre este tema, como tocar o coração de Deus e pensar o que é que Deus tem para nós. Queridos e queridas, quando Jesus realiza esse milagre maravilhoso aqui, ele estava prestes a dar uma missão para os discípulos. Aliás, não era simplesmente uma missão, mas era uma grande missão que ele estava prestes a entregar para eles. E esta grande missão era a de levar o evangelho ao mundo, de anunciar a palavra, de falar do evangelho do reino de Deus para as pessoas, levar a cura e a libertação para pessoas enfermas e atormentadas. Então Jesus, ele está aqui com os seus discípulos aqui, prestes a dar uma missão para eles, e eles tinham mesmo que crer no poder de Deus, tinha que ver tudo que Jesus fazia, para eles acreditarem no poder de Deus, para que pudesse também levar isso para outras pessoas. Porque se eles não tivessem essa confiança, essa certeza grande, quem sabe eles não dariam continuidade à obra do Mestre, né? Então Jesus, ele está aqui com seus discípulos, e o contexto anterior nos mostra aqui, para a gente, contexto anteriores a esses fatos, né?
no encontro dessa mulher com Jesus, mostra que Jesus havia operado milagres extraordinários. Se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver aqui quantos milagres Jesus já tinha operado. Ele já tinha convidado os seus discípulos e agora operava milagres extraordinários à vista deles, para que eles pudessem ver ali o que Jesus estava fazendo. Na verdade, os discípulos estavam sendo treinados. Era um treinamento de Jesus ali para aqueles discípulos que estavam com ele, para que eles pudessem entender a obra e dar continuidade ao trabalho do mestre. Para isso precisavam presenciar fatos maravilhosos para afirmar ainda mais a sua fé em Jesus. Amém? Então eles precisavam ver, presenciar, saber o que Jesus estava fazendo ali, para que eles pudessem firmar ainda mais a sua fé no mestre, ficar firmes ali com Jesus, né? Observando tudo isso que estava acontecendo, porque ele realmente era o Senhor, o Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Então, queridos, quando a gente olha para isso aqui, quando a gente faz essa introdução pensando no treinamento que Jesus passa aqui para os discípulos, né? Tudo isso que está acontecendo aqui, de repente entra esta mulher em cena, uma mulher que tinha uma enfermidade, uma hemorragia, que por 12 anos ela sofria com esta hemorragia. Isto mesmo que você ouviu, 12 anos de sofrimento, 12 anos de enfermidade. Às vezes a gente passa por alguma enfermidade aí, por uma semana, um mês, a gente já sofre muito, é ou não é? Imagine uma pessoa sofrendo assim durante 12 anos com uma enfermidade que ela não conseguia resolver. E o que mais nos chama a atenção aqui não é apenas o tempo da enfermidade, e sim que aquela mulher, em um momento muito especial da sua vida, consegue tocar o coração de Deus. É isso que me chama a atenção, é isso que deve chamar a nossa atenção, que ela naquele momento consegue tocar o coração de Deus. Mas o que aconteceu de tão especial para ela conseguir isso? O que foi que aconteceu de tão especial para ela conseguir tocar o coração de Deus? É o que nós veremos hoje. Vamos refletir aqui, vamos pensar o que aconteceu para que naquele momento aquela mulher conseguisse tocar o coração de Deus. Em primeiro lugar, somente nos momentos mais especiais da vida é que conseguimos tocar o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Segura firme aí, porque esse aqui é importante, irmãos. Só nos momentos especiais é que nós conseguimos tocar o coração de Deus, sabe? Aqueles momentos assim mais difíceis da vida, quando você olha para todos os lados, como diz o salmista do Salmo 121, eu olho para todos os lados, de onde me virá o socorro? E ele diz, o meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Irmãos, o versículo 21 começa assim, ó: e certa mulher, eu coloquei assim entre aspas, né? Essa certa mulher aqui, porque nós não sabemos quem era essa senhora, não temos informação na Bíblia sobre a sua genealogia, até porque as mulheres pouco aparecem com genealogia aqui na Bíblia, mas são os homens que aparecem, né? Então não sabemos nada, informação sobre a sua família, sobre os seus parentes, quem era essa mulher, alguém totalmente desconhecida na história, mas que no momento muito especial da vida, ela que tinha uma enfermidade que a medicina olha para ela e fala assim, a sua doença não tem cura, a sua enfermidade é impossível para os médicos curarem a sua enfermidade. Então eu penso que aquela mulher vivia um dilema na sua vida, não é? Era um dilema que ela vivia todos os dias quando ela via a sua enfermidade. Para começar, a mulher nessa cultura aqui antiga, ela era muito discriminada pela sociedade, pelo fato de ser mulher, pouca influência tinha dentro da sociedade. Então imagina assim que por ter uma enfermidade que era incurável, ela deveria viver à margem da sociedade, ser discriminada pelas pessoas, né, que viviam ali. Mas essa certa mulher, exatamente essa certa mulher que está prestes a ter um encontro com Jesus, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, aquele que é o Todo-Poderoso para tocar o coração de Deus.
Amém? Ela está muito prestes a fazer isso, porque ela vai ter aqui esse encontro maravilhoso. Mas em segundo lugar, nós pensamos assim, ó: para se tocar o coração de Deus, é necessário acreditar que somente Ele pode te ajudar. Amém? É preciso a gente deixar de lado tudo aquilo que a gente acha que pode resolver os nossos problemas, que sejam coisas aqui humanas. Claro que a gente vai tentar, a gente vai no médico, a gente vai fazer muitas coisas, mas chega um momento que a gente tem que parar e pensar: olha, quanto tempo que eu estou assim? Qual será o propósito de Deus para a minha vida? Por que será que eu vivo desta forma? E vamos conversar com Deus. Existe muita gente que, por ter bons recursos financeiros, eles acham que esses recursos podem garantir vida, saúde, estabilidade no mundo. Então as pessoas pensam sobre isso e às vezes não se preocupam nem com a sua salvação. Elas acham que, por viverem bem, estarem muito confortáveis aqui no mundo onde estão vivendo, eles não se preocupam com a salvação, acham que o mais importante é viver o aqui e agora. O que vem depois é outra história, Então muitas pessoas pensam assim, vivem desta forma. Só que o versículo 26 mostra que essa mulher, ela tinha algum recurso, já tinha gastado todo o seu recurso financeiro de médico em médico, contudo nada disso tinha lhe aproveitado. Aí a Bíblia diz assim: ao contrário, estava indo a pior cada dia que passava, ela piorava um pouco mais. Você já imaginou, a situação desta mulher? Então, irmãos, vamos olhar aqui, e perceber como são as coisas. Quem sabe essa mulher não imaginava que um certo dia da sua vida ela iria passar por um lugar onde tivesse um homem chamado Jesus, e ali aquele homem fosse resolver o seu problema de uma vez por todas. Quem sabe não passou isso na mente dela até aquele dia? Quem sabe ela não tenha imaginado isso até aquele momento, Mas nós vamos perceber aqui, que para a glória de Deus, foi um momento que ela se encontrou com Jesus, e os 12 anos de sofrimento iriam se acabar assim, com um toque. Amém? Com apenas um toque se acabaria o sofrimento de 12 anos, porque agora ela está muito mais perto de tocar o coração de Deus, porque ela acredita, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu a fama de Jesus, que Jesus faz coisas maravilhosas, que milagres extraordinários já aconteceram, e que naquele dia Jesus está ali na sua cidade, no local que ela pode ter acesso. E ela então, nessa fé grande que ela estava tendo em Jesus, ela entende que para se tocar o coração de Deus é preciso ouvir falar de Jesus e ter fé intensa nele. Amém? É preciso ouvir falar e é preciso acreditar que de fato Jesus é a única pessoa que pode resolver os problemas da vida. Tem gente que não gosta de ouvir a palavra de Deus. Às vezes quando você sai para fazer um evangelismo, tem pessoas que não abrem a porta para te receber, Às vezes você chega em algum lugar e tenta entregar ali um folhetinho bíblico, e tem gente que não recebe, porque não gosta de ouvir a palavra de Deus. Mas para nós conseguirmos a proeza de tocar o coração de Deus, é preciso ouvir falar de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. E essa certa mulher aqui, ela ouviu falar de Jesus, e neste momento então ela veio até Jesus. Eu imagino que no meio da multidão, muita gente em volta de Jesus, as multidões que cercavam Jesus eram de milhares de pessoas ali ao seu lado. E dentre essa multidão vem esta mulher, quem sabe se apertando no meio do povo, quem sabe alguns não querendo deixar ela chegar perto de Jesus. Ela não se importa com as pessoas que querem impedi-la. O certo é que pelo meio da multidão ela vem pensando: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Se eu conseguir chegar e tocar na pontinha da veste dele, eu ficarei curada. E diz o texto que ela vem no seu pensamento, e quando ela chega perto de Jesus, ela estende a sua mão e ela consegue tocar na
ponta da veste do Senhor Jesus ali naquele local. E ela, naquele momento, sente algo especial na vida dela. Ela percebe naquele momento que ela foi curada. De alguma forma ela sente no seu corpo uma força que ela não tinha há muito tempo. Quem sabe ela sente no seu corpo ali a alegria de ter sido curada, porque ela tocou nas vestes de Jesus e ela sarou. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Foi na hora, irmãos. Instantaneamente, tocou, sarou, encostou na veste de Jesus e ela ficou curada. Versículo 29. Quando a gente chega mesmo com fé perto do Senhor Jesus, consegue tocar o coração de Deus. Mas é preciso ter uma fé intensa, uma necessidade real, e entender que ninguém mais pode resolver o seu problema a não ser Deus, e se aproximar dele, porque a Bíblia diz que a fé, ela remove montanhas. E naquele dia, naquele momento, a mulher alcançou o seu objetivo, ela encontrou a sua cura. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse negócio de tocar o coração de Deus, ou do coração de Deus se mover pelo ser humano, é algo que começa ainda lá no Jardim do Éden, quando Deus encontra Adão e Eva lá, que estavam sem roupas, ou com umas roupas muito frágeis, feitas lá de folha de figueira, e Deus precisa fazer uma roupa consistente para eles. Isso tocou o coração de Deus, e de lá para cá, nós vamos entender que sempre tem alguém que, pela sua fé, pela sua certeza de acreditar que Deus pode realizar a bênção na sua vida, sempre tem alguém que consegue tocar o coração de Deus. Sempre vamos encontrar alguém que consegue esta proeza de tocar o coração de Deus. E Deus conhece quando alguém toca sinceramente nele. Amém? Deus, ele sabe quando isso acontece, quando alguém toca sinceramente nele. No versículo 30 aqui desse texto, ele diz assim, ó: e Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou as minhas vestes? Glória a Deus. Jesus sabia ou não sabia que era a certa mulher? Sim ou não? Sabia. Mas ele perguntou, porque ele quer ouvir da boca das pessoas, ele quer saber o que realmente aconteceu. Então ele se vira no meio da multidão e pergunta: quem tocou as minhas vestes? Sabe o que os discípulos falaram? Versículo 31, assim ó, responderam os discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Tanta gente em volta do Senhor, uma multidão que te comprime aqui, pessoas tocando em você por todo lado, e perguntas: quem foi que me tocou? Só que Jesus percebeu que aquele toque não foi como o toque da multidão. Aquele toque não foi como o toque das pessoas que estavam ali, quem sabe apenas porque estava sendo cômodo estar ao lado de Jesus. Não, ele sentiu que ali tinha uma fé verdadeira. Os discípulos ainda não tinham entendido muito bem o treinamento, por isso eles falam, e Jesus está dizendo assim, ó: quem tocou nas minhas vestes? Porque ele sabia que não foi no seu corpo que tocaram, mas que foi na ponta das suas vestes. Ele, pela sua onisciência, quem sabe já estava sabendo até o pensamento daquela mulher: se eu tocar nas suas vestes, ficarei curada. E ele pergunta isso para que ela pudesse falar. Jesus então olhava à sua volta, ele bem sabia quem havia tocado as suas vestes, e o seu olhar era como se perguntasse: quem foi que conseguiu tocar o coração do Pai? Quem foi que conseguiu tocar o coração de Deus aqui neste momento? Então aquela mulher, irmãos, que muitas vezes era rejeitada pela sociedade, mulher que era discriminada pela sociedade, abandonada pela sociedade, porém agora uma mulher que recebe uma virtude extraordinária, agora curada, amada e recebida pelo Mestre, ela declara tudo o que aconteceu. Vamos ler o texto, ó. Versículo 32. Ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara,
prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Ela estava ainda trêmula, ela estava temendo, porque ela ia ter que falar com Jesus, com o Mestre. Ela estava ali naquele lugar, toda preocupada, e de repente ela abre os lábios e fala: sim, Senhor, foi eu quem te toquei. Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Ela declara toda a verdade. Ela diz: foi eu, Senhor, que toquei as tuas vestes. E ele vira-se para ela e fala assim: ó, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fique livre deste teu mal. Aleluia, Jesus. Coisa maravilhosa, irmãos. Jesus não discrimina as pessoas, os seres humanos aqui discriminam, nós discriminamos, mas Jesus não discrimina ninguém. Jesus não rejeita ninguém. Jesus, ele aceita todas as pessoas sem fazer distinção. Então naquele momento ele aceita aquela mulher, ele ama aquela mulher ali em seu coração. Ele diz: você está curada, vá, porque a tua fé te salvou, fique livre de todo este mal que tem te incomodado há tanto tempo. E ela sai dali muito feliz, porque Jesus fez para ela tudo o que ela necessitava, que ela esperava, o que ela queria, precisava que os homens, os médicos fizessem, e eles não conseguiam fazer, porque só Jesus pode fazer o milagre que os médicos não podem fazer. Só Jesus pode realizar a cura que a medicina não pode fazer. Só Jesus pode trazer na vida das pessoas a bênção que a ciência não consegue fazer. Jesus pode, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque é aquele que é o Criador do mundo, de todas as coisas, irmãos. E Jesus, aquele lá que estava curando naquele lugar, fazendo milagres extraordinários, que curou aquela mulher num momento especial da vida dela, aquele Jesus está aqui nessa noite. Ele veio aqui para te abençoar, ele veio aqui para trazer uma bênção especial pela sua vida. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, que você tem vivido aí, há quanto tempo você está esperando uma ajuda de Deus, e quem sabe você fica pensando: Senhor, por que eu ainda não recebi? Quero te dizer que Deus tem o tempo dele, que Deus trabalha no seu tempo e não no nosso tempo. E o tempo daquela mulher chegou naquele dia e naquela